Diversos antropólogos datam os primeiros registros históricos de pessoas homossexuais por aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo em diversas sociedades da antiguidade. Porém, com o avanço dessa sociedade, eu diria também com o retrocesso das mesmas, diversos códigos civis foram instaurados, como no caso do Ocidente com a Santa Inquisição, que julgava pessoas homossexuais num tribunal eclesiástico, que podendo ser até sancionados a pena de morte, diante das leis de atos de sodomia. Assim, países como Portugal, Espanha, Inglaterra, influenciados por essa cultura completamente enraizada no preconceito, influenciavam suas colônias. Temos, assim, o caso brasileiro, em Barbacena, Minas Gerais, de tamanha eugenia, conhecido como Holocausto Brasileiro, que submetia pessoas trans a terapia de choque, estupros corretivos, castração química e lobotomia para que largassem o posto de imoralidade e passassem a ser cidadãos comuns, dignos. Porém, isso é completamente paradoxal à dignidade da pessoa humana e à personalidade jurídica, dado que as pessoas não podiam seguir simplesmente o que queriam, dado que elas não podiam escolher de fato a orientação sexual pela qual elas realmente queriam viver. Assim, várias rebeliões durante a ditadura militar emergiram para que as pessoas fossem reconhecidas, que seus direitos fossem reconhecidos e que sua diversidade cultural, com um enfoque na questão da identidade de gênero, também fossem reconhecidas como um pressuposto de liberdade do que elas realmente são. Assim, siglas como LGBTQ, LGBTQI, LGBTQIA+, e diversas outras foram instauradas para que as pessoas se reconhecessem diante de uma sociedade marcada por sexismo, onde apenas ser hétero é o correto, é o comum. De acordo com a jurista Maria Helena Diniz, antigamente não era possível falar sobre uma família homoafetiva, porque a doutrina do passado dizia que para haver casamento era preciso existir alguns pré-requisitos, e a diversidade entre os sexos era um deles. A família homoafetiva ela foi construída de maneira lenta pela doutrina do Supremo Tribunal Federal. No início do ano de 2006, o direito previdenciário falava sobre o relacionamento homoafetivo, mas ainda não o reconhecia como uma entidade familiar ou uma união estável. Foi só no ano de 2006, no fim do ano de 2006, que o STJ equiparou os direitos de uma união estável heterossexual à relação homoafetiva. E 2 anos depois, em 2008, a jurisprudência reconheceu a possibilidade jurídica de uma ação declaratória de união homoafetiva. Ou seja, a possibilidade. A relação homoafetiva só foi caracterizada como família pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2011. Então foram precisos 5 anos de jurisprudência para reconhecer de fato a união estável homoafetiva. Porém, o STF ainda não havia estabelecido nada sobre o matrimônio. Então, alguns juízes eles se negavam a realizar a cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi preciso uma decisão do STJ falando que não havia nenhuma vedação expressa que impedisse o casamento homoafetivo. E aí surge a Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo a vedação das autoridades competentes, a recusa da habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de unidade estável em casamento para pessoas do mesmo sexo. Então, houve uma evolução na qual o Supremo Tribunal foi lentamente agregando elementos a partir da jurisprudência do STJ. E foi necessário criar uma teoria inexistente do matrimônio, inspirada na tese da Carrie von Leeuwen do século XIX, porque a legislação ela nunca proibiu o matrimônio homoafetivo. A Constituição Federal fazia menção à união estável entre homem e mulher, mas não ao casamento, então não havia qualquer tipo de restrição legal que impedisse o casamento homoafetivo, e por isso ele era considerado um ato jurídico inexistente. Então, prosseguindo, quando se refere ao direito do nome social, identidade de gênero, vale ressaltar que é um assunto muito antigo. No entanto, só ganhou notoriedade nos dias atuais. Falando especificamente sobre o uso do nome social, hoje em dia é algo muito comum, principalmente em meio de famosos e cantores, mas que foi necessário passar por um longo processo de adequação e aceitação, o qual afetou muitas pessoas da comunidade LGBT. Esse processo começou com a resolução de número 108 de 2015 da Defensoria Pública da União, o qual permitiu que todos os seus quadros poderiam inserir no seu crachá ou nome social. Posteriormente, um ano depois, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da resolução de número 5 de 2016, definiu que os advogados poderiam solicitar, quando houvesse emissão do seu documento de identificação profissional, a inclusão do nome social. Isso decorreu até o decreto de 8.727 de 2016, que reconheceu o uso do nome social e identidade de gênero. No entanto, quando se fala de identidade de gênero, que é o reconhecimento de cada pessoa sobre o seu próprio corpo, percebe-se paradigmas bem mais complicados, porque o nome social não diz diretamente a uma mudança no registro, ao contrário do que pessoas transgêneros, por exemplo, podem querer. Talvez não só um nome socialmente diferente, mas que seja realmente diferente de todos os aspectos ligados ao seu gênero. No entanto,
A mudança no documento do prenome designativo foi por muito tempo, por causa do STJ, resolvido através de intervenção judicial e, em um primeiro momento, sendo necessário comprovar a realização de cirurgia de resignação sexual. Essa ideia só foi combatida pelo STF em 2018, fixando a possibilidade de alteração sem que seja necessário recurso judicial e muito menos comprovação cirúrgica. Nesse sentido, ao se abordar a resignação sexual, é necessário compreender que esse conceito passou por diversos preconceitos e até mesmo criminalizado no Brasil durante muito tempo. Esse cenário só foi modificado por meio de diversas resoluções do CFM, desde 1997, sendo vigente atualmente a resolução de 2265 de 2019 do CFM. Aqui no slide está o primeiro artigo dessa resolução, que em seus incisos retrata diretamente sobre a cirurgia de resignação sexual. Outro ponto que vale ressaltar é que essa é uma cirurgia muito cara. No entanto, atualmente ela é oferecida gratuitamente pelo SUS, levando à democratização e realização plena desse direito. E isso foi fixado de forma eficaz e ampla na portaria 2803 de 19/11 de 2013. Outro direito importante destinado à comunidade LGBTI são as técnicas de reprodução assistida. Inicialmente, em 1992, o Conselho Federal de Medicina restringia tais procedimentos às mulheres. Quase 20 anos depois que surge uma alteração significativa em que as técnicas de RA poderiam ser destinadas a qualquer pessoa. Todavia, interpretações limitadas de muitos médicos acabavam deixando os homossexuais à margem desse direito. Apenas com a resolução 2121 do CFM, em 2015, que o uso do RA passa a ser expressamente concedido em caso de relação homossexual ou pessoas solteiras. Com a resolução 2168 de 2017, há o alargamento dessa prerrogativa e apresenta também a possibilidade de gestação compartilhada na união homoafetiva feminina. Também é importante destacar o provimento 52 do CNJ, que estabelece a fixação do nome de ambos os ascendentes no registro do filho gerado pela RA, sem distinção materno-paterno. Quanto à adoção, a ação direta de inconstitucionalidade número 4.277 assevera que não existe discriminação de sexo ou identidade do gênero dos adotantes. Assim, os homossexuais poderiam adotar em conformidade com o artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo atingido a maioridade, independentemente do estado civil, salvo nas adoções conjuntas em que é preciso casamento ou união estável. No que se refere aos direitos sucessórios, o STF já havia equiparado na DI número 4.277 os direitos dos casais homossexuais aos dos heterossexuais. Então, eles teriam direito à herança em conformidade com o artigo 1829 do Código Civil. Ademais, o companheiro ou companheira homossexuais têm o direito, na condição de dependente preferencial, de receber seguro DPVAT. A respeito da união estável e casamento poliafetivo, é uma discussão que remonta a meados de 2006, em que o STJ já afirmava que não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, a não ser que haja separação de fato ou de direito do cônjuge. Esse é um pressuposto que se mantém inalterável até o dado momento. Houveram tentativas de, no âmbito notarial e registrados, fazer registro de união estável poliafetiva, mas nesse pedido de providência, o CNJ proibiu o cartório de fazer escrituras públicas de união poliafetiva, anulando as que haviam sido feitas e proibindo que se fizessem novas. A ideologia de gênero, na verdade, trata-se de um dispositivo educacional em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Houve um movimento do Partido Sem Escola e ideologia de gênero, em que diversas leis municipais foram criadas a fim de não permitir que tais tópicos adentrassem no âmbito educacional. E, nesse sentido, o STF cassou, por meio da ADPF, a regressão de descumprimento de preceito fundamental, diversas leis municipais que tentaram proibir discussão de gênero nas escolas públicas municipais. Na cassação de uma dessas leis, contrárias ao dispositivo educacional, o ministro Gilmar Mendes afirma que a ideologia de gênero é pretender cristalizar uma cosmovisão tradicional de gênero e sexualidade que ignora o pluralismo da sociedade moderna. O conhecimento social diz respeito à possibilidade de uma pessoa ser tratada socialmente como pertencente ao sexo diverso da qual ela se identifica e se apresenta publicamente. Nesse sentido, a gente tem um caso pendente no STF, que é o tema 778 sobre o uso do banheiro. Inclusive, eu trago um caso recente de janeiro de 2020, caso Lana Ellen, que ela foi impedida de usar o banheiro e agredida fisicamente e verbalmente devido a essa lógica binária. A proteção à criança intersexo é uma das questões que mais clamam por proteção jurídica, porque há crianças que não nascem com uma clara distinção sexual. E dessa forma, a resolução CFM 1164 apenas inflama uma teoria binária de homem e mulher, sendo que é um número significativo de pessoas e que não é possível fazer uma distinção tão simplista. E, portanto, essa designação feita por terceiros acaba acarretando problemas tardios nas vítimas.